Boa tarde, boa tarde. Padre, já está aí, padre? Que maravilha. Deixa eu aceitar aqui, padre, o senhor. Vamos lá, vamos lá. O touch tá ruim aqui, padre, calma aí. Agora foi. Vitor está aí, Vitor. Como está? O Carlinhos aí. Ô, maravilha! Deus abençoe. E aí, padre, sua bênção. Deus abençoe, boa tarde. Boa tarde, padre. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Conexão tá legal aí? Tá boa? Tá tranquila, graças a Deus. Tá, deixa eu digitar aqui o assunto da conversa, né? Como descobrir minha vocação. Vou fixar ele aqui. Como descobrir minha vocação. Vamos lá. Deixa eu fixar ele. Pronto. Maravilha, padre. Que bom, Vamos primeira falar live. sobre... Primeira live. Para quem não sabe, algumas pessoas perguntaram quem era o meu diretor espiritual. Outro dia encontrei até o Diogo, não sei se ele está aí na live, um amigo meu. Falou, poxa, André, eu quero um diretor espiritual também. Quem é seu diretor espiritual? Eu falei, esse está com a lista cheia já. Fui abençoado. Que bom. Mas e aí, padre? Vamos então iniciar, né? Sim, vamos Sobre fazer uma vocação. oração. Vamos fazer uma oração. E aí o senhor depois vai ler uma passagem, né? Se não me engano, vai iniciar com a passagem. E a gente dá sequência. Maravilha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudando aquela que é a sede da sabedoria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. O nosso tema de hoje é um tema que deve incomodar ou já deve ter incomodado o coração de muitas pessoas, que é o tema sobre a nossa vocação. Muitas pessoas falam de um teste vocacional e acabam identificando vocação com profissão. Porém, quando nós falamos de vocação no sentido espiritual, vocação, primeiramente, vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Ou seja, Deus tem um chamado para cada um de nós, que Ele estabeleceu desde toda a eternidade. Então, esse chamado de Deus, ele foi pensado desde toda a eternidade para nós, como um caminho para a nossa salvação. Por quê? A Igreja nos diz que todos nós temos uma vocação universal. Que vocação é essa? A vocação à santidade, que é o fim, que é a finalidade da vida de todos nós, que é a nossa união com Jesus e a nossa perfeita identificação com Ele. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, para que nós pudéssemos chegar ao fim, Deus escolheu um meio pelo qual nós chegaríamos a esse fim, que é a nossa vocação específica. E essa vocação específica, na igreja, nós a identificamos como o matrimônio, como o sacerdócio, os leigos consagrados, os religiosos, as religiosas. Então, as vocações são inúmeras, os chamados são inúmeros, os carismas
eles são inúmeros na igreja, mas o que nos cabe é buscar discernir, né? E essa palavra discernimento, ela vem do grego krine, que quer dizer crise. O discernir, ele de fato é entrar numa certa crise, onde nós vamos nos perguntar sobre o que Deus quer de mim. Eu lembro que esse questionamento veio para mim muito cedo, sobre o que Deus queria de mim. Não porque eu sozinho tivesse pensado nisso, né? Não, mas eu lembro que a importância do papel de um exemplo na nossa vida. De alguém que possa chegar para nós e dizer, você já pensou no que Deus quer para a sua vida? Então, esse papel, ele principalmente deveria ser um papel dos pais. Mas, como nós vemos uma decadência espiritual tão profunda, né, e uma profunda decadência também da nossa sociedade, dos valores, da moral, nós vamos vendo que os filhos não mais pensam nisso, não mais pensam em discernir a vocação, porque os pais não lhes fazem essa pergunta. De chegar, meu filho, você já pensou no que Deus quer de você? E eu nunca tive essa pergunta dos meus pais. Mas eu tive essa pergunta através de um irmão da igreja. Quando eu, já adolescente, entrei na igreja e um jovem disse para mim, Mateus, hoje é dia de São Padre Pio. Consagre a sua vocação ao Padre Pio, né? Ele está até ali atrás. Coincidência. Foi combinado. E ele falou assim, consagre a sua vocação ao Padre Pio. Aí eu falei, mas o que é vocação e o que é Padre Pio? e ele falou assim, olha, aí ele falou, vocação é um chamado de Deus. Deus fez um chamado para cada um de nós. E ele falou assim, será que um dia Deus te chamou para ser padre? Ou vai te chamar para ser padre? Ou para ser um pai de família? Ele, então consagra a sua vocação ao Padre Pio. Aí eu, mas como é que eu faço isso? Aí ele, vai ali na igreja, a gente estava na igreja, eu estava num pátio assim, ele vai ali na igreja e faz uma oração ao Padre Pio. Ele é um santo, pede a ele essa graça. Eu tinha 11 anos. Aí eu fui na igreja e falei, Padre Pio, não sei quem você é, mas eu quero te consagrar minha vocação. Eu quero te entregar minha vocação e peço que o Senhor sempre cuide de mim. E o mais interessante assim, desse cuidado, né, de Deus, desse cuidado do céu sobre a nossa vida, né, é que quando saiu a notícia da minha vocação, da minha ordenação diaconal, o padre reitor disse que ele tinha tomado essa decisão no dia de São Padre Pio. Ou seja, anos depois, né, esse selo, né, da assistência do céu sobre nós. Então, graças a alguém que um dia disse para mim, Deus tinha um chamado para mim. Não me pressionou dizendo que era o sacerdócio, que era o matrimônio, mas que apenas pensasse sobre isso. Então, essa live também, né, é um convite para aquelas pessoas que ainda precisam pensar no que Deus quer de você, né, e também para aqueles que são pais e mães de família e que precisam fazer esse processo de educação familiar, de educar os filhos para o céu. Isso. Mas educar os filhos para o céu supõe que você indique também os meios para chegar lá. E um desses meios é a vocação. É isso aí. Então a importância disso é fundamental, né? Então, por isso, o André vai falar um pouquinho agora sobre a vocação matrimonial, né? Nós temos quase a mesma idade, né, André? E eu era um pouquinho mais velho, eu acho, né? Você casado e eu sacerdote. O senhor é só um pouquinho mais velho, eu acho, né? 5, 10 anos. Você é mais velho do que eu. Então, padre, ou seja, né, o que o senhor, né, falou aí, né? Que aqui o título até dessa live é Como Descobrir Minha Vocação e Como Ajudar Meu Filho a Seguir a Vocação dele. Né? Isso, a vocação, sim, ela inicia, né? Esse chamado ele inicia no berço, né? A vocação, ela vem, como o senhor acabou de falar, vem de vocare, que é um chamado, e todos nós temos a vocação de ir para o céu, somos chamados para ir para o céu, né? Então é o seguinte, né? Antes de contar até esse rápido texto, história rapidinho, como descobrir minha vocação, né? Claro que ninguém vai vir aqui através dessa live, ela estava em dúvida,
Vou sair dessa live, já sei. Vou ser sacerdote. Vou casar. O padre Mateus é o padre. Lógico que não é isso, né? Mas para nós seguirmos a nossa vocação, a gente tem que dar um passo atrás, né? E sabermos, né? Qual é a finalidade da minha vida? Qual é a minha vocação? Nós todos temos uma vocação geral, que é a vocação de irmos para o céu, né? Então, você já pode começar a trabalhar sua vocação de ir para o céu antes mesmo de conhecer até o seu namorado, né? O que acontece? Uma vez num casamento, um padre perguntou o seguinte forma para um noivo. Falou para o noivo: noivo, por que você está se casando? Eu acho que o noivo estava ali, por incrível que pareça, ele não tinha se perguntado isso, né? E acho que em muitos casamentos, acho que talvez alguns casados que estejam aí na live, talvez até possam se perguntar: caramba, acho que eu nunca me fiz essa pergunta. Por que eu casei? Né? E o padre fez essa pergunta a ele. E ele falou: ele foi tomado com uma certa surpresa, né? Ele, para ser feliz, né? Para ser feliz. Eu quero ter minha família, quero ter meus filhos, eu quero ser feliz e tudo mais. E claro, a gente quer ser feliz, né? A gente nasceu para a glória dos céus, né? Até na teologia da caridade, né? Caridade que é o amor, o Senhor me corrige se eu estiver errado, né, padre? Deus nos ama primeiro, com isso nós nos amamos, e para chegarmos a Deus, nós amamos a Deus no outro, né? Nós não amamos diretamente, né, a Deus, nós amamos Deus no outro, né? Então, para nós atingirmos a nossa felicidade, né, nós temos que nos casarmos, ou então nós temos que sermos sacerdotes para os outros, né? A minha principal missão no meu casamento, né, graças a Deus eu tinha essa consciência, é difícil você colocar isso na prática, né? Mas na teoria Deus me deu essa graça de já ter, né? A outra coisa na prática é mais difícil, mas eu sabia que a minha missão ali era fazer a Isabela feliz. Essa era a minha principal missão. Uma pessoa me falou algumas vezes: quando você chegar lá no dia do seu casamento, você vai ter dúvidas. Às vezes, mas vai em frente e tudo mais. Eu confesso que não tive, padre. Quando, no dia do casamento, será que a Isabela é a pessoa ideal para mim e tudo mais? Eu olhava para mim primeiro. Eu falava: olha, ela tem o essencial, né, que eu vou até falar sobre isso, né, a listinha do essencial, que é interessante. Cabe a mim amá-la. Independente do que ela faça aqui, o que eu vou prometer notar, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, cabe a mim, né, independente do outro. Nada nem ninguém pode te afastar do amor de Deus. Então, nós temos a missão de fazer o outro feliz, né? Bem, falei demais, mas o seguinte, padre, a pergunta que o senhor fez para mim, né, eu fiz uma introdução rapidinha, mas vai lá. Eu acho que é importante falar sobre esse ponto do fazer o outro feliz, porque a vocação, ela é, antes de tudo, um fazer-se dom. Porque a existência, ela só se torna, de fato, realizada quando ela se torna um dom. Isso nos diz o Papa Bento, né? Porque o homem, ele nasce para fazer-se dom ao outro. O dom nunca ele é para si. Então, a vocação, ela simplesmente nasce também para o sacrifício, para a entrega. Então, isso é muito importante de entender também no matrimônio, porque muitos casais depois não conseguem ter uma visão dentro do seu matrimônio de uma perspectiva de sacrifício, ou seja, de entrega, porque quando aparecem as lutas, logo querem abandonar. Porque se perguntam depois que casam sobre a finalidade. Por que eu estou sofrendo isso? Por que continuar sofrendo isso se eu posso me separar e acabar com isso? Porque não entendeu de fato o que é a vocação, quando deu sim a ela. A vocação é uma entrega, é um sacrifício, é um fazer-se dom. Isso é importante de entender. Minha mãe sempre falava para mim, né? Antes de eu me casar, ela falava, assim, próximo, né, ao casamento, mas ela repetia isso desde antes de namorar. Ela falava: quando você casar, esteja pronto para as piores brigas. Se você tiver as piores brigas, esteja pronto. Não saia por causa disso. Porque elas vão vir, as brigas vão vir, às vezes vão vir as piores brigas da sua vida, mas o casamento é para sempre, né? Isso vai passar, são fases. Esteja pronto para a pior briga, né? Porque quando às vezes acontece aquela briga, principalmente no início, né, de casamento, você, caramba, né? O que eu fiz, né? E aí, às vezes, daquela vontade, a pessoa na hora da briga, eu vou fugir. Mas quem é temente a Deus fica no casamento por Deus, né? Isso é muito importante. E esse é o primeiro ponto, né, padre? Vamos lá. O que o senhor perguntou, né?
É claro que nós, né? Eu vou falar aqui da área do vocação do matrimônio, né? Depois o senhor fala do sacerdócio. É claro que nós lidamos com pessoas, né? Então, o que eu vou passar aqui agora é uma teoria que na prática às vezes pode não funcionar, mas isso pode te ajudar, né? E você que é mãe, né? A mãe, o pai tem um peso muito grande no namoro e na vocação do filho, como o senhor falou, né? Então você que é mãe, você às vezes vai conseguir discernir de maneira melhor se aquele namoro do seu filho ou da sua filha é de fato para ir para frente ou se é melhor parar por ali, né? O que que eu, padre, na minha época, antes de namorar, o que que eu fiz, né? Eu tinha uma lista do essencial, né? Lembrando, a lista do essencial, né, minha, eu não anotei não, tinha na cabeça, né? Eram 3 coisas. Não é para ser também, tem gente que é o essencial, né, às vezes, que meu marido seja moreno, alto, sarado, não use bermuda tectel, não sei, nem manga regata, né? Eu falo isso que eu usava algumas bermudas da tectel, Billabong, Isabela odiava, né? Não use luvas e óculos. Essa aqui é masculina. Não sei se ela está assistindo. 90%. Ela vai entender a referência. Eu não sei se ela está assistindo, mas ela vai entender a referência. Ela vai entender. Não, eu tenho muitas primas, né? Tem minha irmã, minhas primas, né? Essas coisas, né? Acho que 90% das mulheres não gostam muito da camisa regata, essas coisas. Né? Então, é o essencial, né? Não é para você ser aquelas pessoas chatas, né? De, tem que ter isso, aí não teve aquele detalhe. Então não é essa pessoa, né? Então eu vou pontuar aqui o que eu tinha, né? Tinham 3 coisas de essencial e eu vou rapidamente explicar o porquê, né? Não é uma coisa já. A primeira coisa era uma esposa católica, uma namorada católica, né? Para chegar num casamento, uma esposa católica e temente a Deus. Por quê? Né? Com todo respeito aos protestantes, espíritas e outras religiões, para mim, para minha família, eu desejaria uma esposa católica, né? Para educar meus filhos na fé, né? E temente a Deus, até por causa disso do que a gente acabou de falar, né? Em algum momento, às vezes, de dificuldade no casamento, ela vai olhar para as minhas misérias, que são enormes, e ela vai falar, bem, o André não vale a pena. Não vale mesmo. Mas eu vou ficar por ele por causa de Deus. Isso é uma pessoa que é temente a Deus. Ela coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, tá? Ela está enganada em relação a camisa e bermuda. Maravilha, Juliana. Se você gosta, é isso aí. Maravilha. Se o homem, se a esposa gosta, usa o que a esposa gosta. É isso aí. O segundo ponto, né, padre, é ela ser aberta à vida, né? É claro que isso já estaria encaixado de católica, né? Não estou sendo nem um pouco radical aqui, não estou falando nada mais do que a gente promete no altar, né, da abertura à vida, mas eu queria uma esposa aberta à vida. Né? Não só porque eu amo família grande, que minha família é grande, mas porque é a minha religião, né? No fundo, não estou sendo nada radical. É a religião que eu professo, católica, apostólica, romana. Né? Seja aberto aos filhos. Né? E, por último, o que eu vou falar aqui pode criar um pouco de confusão, mas eu vou explicar, tá? Ainda mais hoje em dia, com muita coisa de feminismo. Eu queria uma esposa que desse a prioridade ao lar. O que seria isso? Então, André, você está falando que a sua esposa não pode trabalhar fora? Não, de maneira nenhuma. Né? Se você, a esposa, trabalha fora, amém. Santa Zélia trabalha com remuneração ou fora, né? Que seja em casa. Santa Zélia, ela trabalhava. Né? Trabalhava com costura, Santa Giana. Né? E Santa Zélia e São Luís, são os pais de Teresinha, são para nós casados talvez a maior referência. Né? Ela trabalhava. Mas não é só não trabalhar. Né? Pode trabalhar, mas dar a prioridade ao trabalho do lar, vamos dizer assim, que é na educação dos filhos. Né? Muitas pessoas não tratam isso como trabalho, mas é talvez o maior trabalho de todos, é isso. Porque os filhos, eles precisam da mãe por perto. Do pai também, lógico. Mas a mãe, né, a sua natureza, né, até na própria recém-nascido, a amamentação da mãe, a mãe tem essa delicadeza na educação, delicadeza no estar por perto, como o filho precisa disso. Então, eu tinha essas 3 prioridades na minha vida, né? Lembrando que se você trabalha, não tem problema, isso não é problema. Mas, se você tiver um grande sucesso no seu trabalho, você que é mulher, e esquecer
a sua casa, os seus filhos, pode ter certeza que você não vai ser uma mulher realizada, assim, né? Uma mulher... vai faltar alguma coisa ali. Mas, se por contrário, se você der educação no lar, na sua casa, dos seus filhos, né? Botar eles para... saber educá-los para a vocação, você não vai ter nenhum arrependimento de, às vezes, não ter um trabalho, não ter tido um trabalho. Então, era a prioridade na educação dos filhos. E tinha o quarto ponto, pessoal, não vou passar aqui, mas é mais ou menos isso, uns 3 pontos, 4 do essencial, que com isso você vai conseguir ter um discernimento maior, se aquela pessoa é o que eu estou disposto, né, a casar, a amar, enfim. Quarto ponto era ser loira, né? Não, não era esse, mas foi assim, é uma ajuda, viu, padre? Como falei, as pessoas, né, são... Na prática, às vezes não é isso. Às vezes tem os pontos e você, não, mas acho que não é essa pessoa, tudo bem. Mas isso pode, de certa forma, te dar uma assistência, né? Te ajudar a tomar aquela decisão de maneira mais clara. E o seu testemunho, né, padre? E no final, gente, o padre vai dar um testemunho aqui muito bonito. Que se não fosse, né, esse ocorrido, né, eu não teria meu diretor espiritual hoje. No final você vai dar esse testemunho, hein, padre? Vai lá. Isso foi agora? Falei muito, né? Eu acho importante uma definição de São Tomás sobre a amizade, né? Ele diz que a amizade é o mesmo amar e o mesmo odiar. Então, a importância de que o casal tenha a mesma religião, isso é fundamental. E nós vemos a grande briga que existe entre um casal, onde um tem uma religião e o outro tem uma outra religião. Isso geralmente sempre dá problema e conflitos na educação dos filhos. Aquele protestante que inicialmente disse que aceitaria educar os filhos na fé católica, depois não aceita que a esposa tem imagens da Virgem Maria em casa. Então, isso não é uma regra, mas se nós cremos que a amizade, né, ela é fundamental dentro de um matrimônio, você se casa com alguém que é verdadeiramente amigo, né? Então, isso é fundamental. Então, existe aí um mesmo amar e um mesmo odiar, para que juntos possam buscar o mesmo fim, né? Então, isso é fundamental também. Hoje, para partilhar um pouco sobre a vocação ao sacerdócio, sobre o discernimento vocacional, gostaria de ler com vocês João 1:35, o relato dos primeiros discípulos, né, da vocação dos primeiros discípulos. Então, a gente vai lendo e vai meditando um pouquinho e para poder entrar no nosso tema. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos, João Batista, né? Vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui, né, reside fundamentalmente o papel daquele que aponta Deus para os outros, né? Aqui reside fundamentalmente também o papel dos pais, da comunidade cristã, da igreja, que aponta para eis o Cordeiro de Deus. Aponta primeiramente a pessoa para a santidade. Então, aponta primeiramente para aquele que é o fim de todos nós, porque a finalidade da nossa vida, ela é verdadeiramente essa, que nós nos unamos a Jesus e que o amemos. Então, a família, ela deve ser verdadeiramente um lugar onde Jesus é a todo momento indicado através das orações, indicado através dos testemunhos dos pais, indicado a todo momento. E assim também na comunidade cristã, né? Nós precisamos de pessoas que perguntem aos nossos jovens sobre a vocação, que primeiramente indiquem a vocação à santidade, mas não só digam para eles, você tem que ser santo, mas ensinem os meios para que essas pessoas consigam a santidade. Então, se nós só dissemos para os nossos jovens
que eles precisam ser santos, mas nós não ensinamos os meios, nós jamais conseguiremos que esses jovens correspondam à vontade de Deus. Então, primeiramente, nós precisamos de pessoas que apontem Deus com a vida, e acho que aí a importância também de que os casais novos tenham junto de si casais mais velhos, na verdade, que com o testemunho do seu matrimônio bem vivido, né, com o testemunho do seu matrimônio realizado, apesar das lutas, consigam verdadeiramente caminhar. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos de testemunhos de santidade nas suas vocações. Eu lembro até hoje que eu comecei a me perguntar sobre a minha vocação quando eu comecei a me aproximar mais de sacerdote. Quando eu comecei a ver o padre celebrar a missa, quando eu via o pároco da minha comunidade ir visitar as pessoas em missão. Isso me ajudava muito, né? E o padre estava ali com as pessoas, ele levava uma Kombi. Ele tinha uma Kombi e ele levava pelo menos 10 pessoas por semana para alguma das capelas da comunidade e fazia uma missão naquela comunidade. Então, as casas já marcadas, e ele ia com essas 10 pessoas em evangelização, né, toda semana. Então, uma vez eu me candidatei para ir. Né, eu tinha, acho que, 12 anos. Aí eu fui. Então, aquilo me impactou tanto, de ver a doação daquele homem simples, né, ao mesmo tempo tão profundo, né, na missa, no relacionamento com a gente. Então, acho que a importância do testemunho. Isso é fundamental na vida cristã. Só um parêntese, padre, rapidinho. Um parêntese antes do senhor continuar. Para quem tem, os pais que têm filhos na adolescência, isso é o que o senhor está falando é mais fundamental ainda, né? Que na adolescência, quando seu filho está na adolescência, ele busca uma referência da sua amizade. Qual é a amizade dos pais mais próximos? Ele busca uma outra referência que não são os pais. A criança, a referência, né? A imagem de Deus para o bebê, para a criança, são os pais, né? O que os pais fazem, né? De bem, de bom, de ruim, são os pais. Na adolescência, eles já os filhos, eles buscam nas amizades próximas dos pais a referência. Então, por isso aí, muito importante os pais terem esse cuidado quando os filhos estiverem na adolescência, né? Mas vai lá. Continuando um pouquinho da nossa meditação. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Isso aqui é bonito também. Eles ouviram as testemunhas. Eles ouviram alguém que já tinha experimentado o encontro com Cristo e agora apontava. Então, isso é muito importante que nós tenhamos no nosso meio pessoas realizadas, porque quando você fala de vocação, para um jovem, ele fala, não quero ser padre, não. É porque ele já pensa que vocação é só para o sacerdócio. É verdade. E a menina pensa que vocação é só para ser religiosa. Ou então, quando vê um jovem muito ativo na comunidade, fala, você vai ser padre. Então, não tem aquela coisa de que o jovem está engajado, acha que ele vai ser padre. Entendeu? É isso. O que teve de padre nas peregrinações, que falaram que eu ia ser padre. A cada peregrinação que eu voltava, na minha época de namoro, eu falava, falou que eu vou ser padre. Ela ficava desesperada. Eu falava, André, não tem problema nenhum se você for padre. Só faz o seguinte, me fala agora. Não vai chegar lá perto do casamento, perto do altar e falar, você é padre. Os padres falavam isso. É verdade também, padre. Isso é verdade. Porque nós não conseguimos, né? Acho que hoje isso é mais tranquilo, né? Quando nós vemos que existem famílias realmente buscando a Deus de uma forma muito profunda. Então, isso agora se apresenta de uma maneira mais visível na igreja, né? Famílias jovens, com filhos numerosos, que conseguem buscar a Deus de uma forma profunda. Então, acho que isso é fundamental que nós também tenhamos dentro da nossa comunidade, né? Entender e apontar para os nossos jovens esse caminho, né? Você precisa discernir o que Deus quer para você, não o que você quer para você, né? Porque às vezes você fala assim, mas eu, sei lá, eu não sinto que é isso, né? Claro, a vocação ela também passa por uma identificação pessoal, né? Por uma realização pessoal. Porém, né, permita-se abrir-se a ouvir Deus.
a ouvir o que Deus tem para você. Isso é fundamental. E acho que é interessante também entender isso, né? As pessoas vão dizer assim, ah, mas eu me sinto vocacionado ao matrimônio. Todos somos. Essa é a vocação natural do homem, a vocação ao matrimônio. Porém, Cristo instituiu uma vocação sobrenatural, que é o sacerdócio. Então, o sacerdócio, ele é uma vocação sobrenatural. Então, por isso, ele não é uma contradição ao matrimônio. Pelo contrário, né? Ele, na verdade, ele vem da família, né, e é instituído para as famílias, para o povo de Deus. Então, isso é importante de se entender. Ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Essa pergunta ela é fundamental. Porque o que você procura quando você quer discernir a sua vocação? Carreira, né? Você quer ser padre para quê? Para ter, sei lá, bem-estar pessoal, para querer ter alguma coisa, alguma vantagem dessa vocação. Né? Por isso a importância que você falava de fazer o outro feliz. A vocação, ela é para o outro. A vocação não é para mim. É claro que dentro dessa vocação, ao mesmo tempo que eu me torno dom, eu me realizo no dom. Eu me completo dentro dele. Porém, a finalidade, ou seja, o que procurais? O que eu procuro ao seguir Jesus? É vantagens pessoais? Não. Eu procuro verdadeiramente cumprir a vontade dele. Isso é importante. Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Essa parte também é fundamental, né? Depois de entender qual que é a finalidade da nossa vocação, nós precisamos entender que essa nossa vocação, ela serve para nos aproximar cada vez mais da morada de Cristo. Ou seja, para nos unirmos a Ele, para termos intimidade com o Senhor. A partir do momento que minha vocação, ela seria para mim uma pedra de tropeço, que me afastaria de Cristo, essa não é a minha vocação. E quando eu estou vivendo a minha vocação de uma forma negligente, a ponto de que aquela minha vocação está me afastando de Cristo, isso será para mim uma ruína. Né? Eu dava esse exemplo, né, de dizer que um esposo ou uma esposa, um esposo que trata a sua esposa de uma forma negligente é como um sacerdote que celebra mal a missa. É como um sacerdote que celebra de uma forma negligente a Santa Missa e não tem piedade com a Eucaristia. Porque seria o mesmo, no sentido de que eu estou vivendo mal a minha vocação. Então, um esposo que esquece que a sua vocação, antes de tudo, é uma vocação esponsal, que o zelo que ele tem pela sua vocação corresponde à sua santidade, né? Aí, né, reside, né, o entendimento sobre a nossa vocação. E assim também uma esposa que negligencia o amor ao seu esposo, porque muitas mães, porque o amor de mãe ele é muito forte, mas uma mulher deve amar mais o seu marido do que os seus filhos. Essa é a mais pura doutrina católica. Porque a sua vocação, antes de tudo, é uma vocação à esponsalidade. Isso é muito importante de se entender. Porque depois que os filhos nascem, muitas mães meio que deixam um pouco de lado o marido, né? Os gestos de carinho, de amor, de bondade, aquele romance que é próprio, né, do amor. Então isso não deve ser negligenciado, porque senão a vocação vai para a ruína. Porque as pessoas podem dizer, ah, não, mas já tem 25 anos de matrimônio, então é normal que isso esteja assim. Aí eu pergunto, é normal que um padre com 25 anos celebre a missa de forma negligente? Aí as pessoas vão dizer, não, mas aí, não. Né? O amor não tem que ser igual, né? O amor tem que ser superior. O que acontece, né, padre? Você vai amar mais o seu filho se você amar primeiro a sua esposa. Né? Isso, exatamente. Vão ver a ordem da família, vão ver a família ordenada. Né? Então, assim, você vai estar amando mais o seu filho se você amar primeiro o seu marido ou a sua esposa. Né? E uma outra questão que o senhor falou ali atrás, padre, então, só para pontuar rapidinho, muito interessante. Você namora, ou seu filho namora, né? Seu filho e sua filha estão namorando.
um ponto muito legal também de você ver, será que esse namoro é para ir para frente? Será que ele tá dando certo, né? Veja se você está se aproximando de Deus, né? Meu namoro me afasta de Deus. É um ponto muito ruim. É para você repensar esse namoro. Está te afastando de Deus, das leis de Deus, do caminho de Deus, porque vocação é caminho para o céu. Né? Se você começa um namoro, você está indo, né, solteiro, você está indo num caminho. Aí você começa um namoro e você começa a sair um pouco daquele caminho, estranho. Né? Se seu namoro te eleva aos céus, né? Se ele te aproxima de Deus, maravilha, bom sinal. Um ótimo sinal. Então casa amanhã, não é isso? Às vezes, né, tem namoro que acabaram de iniciar, mas esse é um ótimo sinal. Né? Minha mãe, eu acho que ela via isso no meu namoro, né? Minha mãe, ela... aqui em casa, ó, o Lucas casou, meu irmão mais velho, em 2015. Somos 4 filhos, né? Lucas casou em 2015. Luísa, minha irmã, a segunda, casou em 2016. Eu em 2017. E o Arthur entrou no GVA. GVA, o discernimento para quem quer ser padre, né? Para quem não sabe, né? Em 2018. Mas mesmo assim, eu me lembro algumas vezes, né? Minha mãe entrando no quarto e falando, André, vai... E o casamento? Olha que eu nem namorei muito tempo, né? Olha, hein? Mulher não gosta de esperar muito tempo, não. Homem tem que ter atitude, hein? Seu namoro é para casamento e não sei o quê. E ela falava, né? Como é importante. A mãe e o pai às vezes acham que eles têm que ter o respeito pela liberdade do filho. Claro, tem que ter o respeito pela liberdade do filho e outra pessoa. Mas vocês têm, né? O pai e a mãe, eles têm... eles são o maior exemplo para um filho. Né? Então você tem que estar perto do seu filho no namoro. Fale o que tiver que falar, principalmente se ele não estiver embaixo do seu teto. Mas até depois, né? Meu pai, às vezes, vira e mexe, ele dá uma coisa, André, não gostei disso, ou daquilo outro. Mas mesmo casado, né? Porque preza, zela pela vocação do filho, até depois mesmo de casado. É importante o pai e a mãe estarem juntos, falarem o que acham, né? Terem essa abertura para conversar com os filhos. Né? Isso. Isso que eu falei choca um pouco, né? Do amor do esposo, maior do que dos filhos, né? Porque o amor de mãe ele é realmente muito forte. Mas eu acho que esse entendimento ele se enfraqueceu um pouco na nossa visão espiritual, teológica, social. Mas isso é o que a igreja ensina. Não estou ensinando algo pessoal aqui não, tá? Estou ensinando. Você pode perguntar ao Dom Antônio Augusto, que é doutor de moral, matrimonial, ele vai dizer sim. Né? Então, isso é opinião minha. Né? Essa opinião, isso é doutrina da igreja. Depois, Jesus responde para eles, né? Ele disse, vinde e vereis. Aí consiste a resposta. Porque muitas pessoas, ao responderem à sua vocação, ao quererem responder a uma vocação, ficam com medo, né? Padre, será que é isso? Eu acompanhei 2 anos o discernimento vocacional no seminário. Né? Então a gente tinha conversas exaustivas com os meninos, já acompanhei inclusive o Arthur, né? No processo de discernimento dele. Né? E... Então, você vê que realmente as pessoas têm essa crise, entre aspas, o discernimento é isso, de resposta. Mas você só irá ver se aquela é a sua vocação quando você discernir aquilo. Porque o discernimento vocacional para ser padre é o seminário. Né? O seminário ele não é uma certeza de que você será padre. O GVA ele é um discernimento inicial, né? O grupo vocacional, um discernimento inicial. O seminário é um discernimento mais profundo. Mas ao entrar no seminário, também acompanhei o Renan, né, que está aí também. Só futuros santos sacerdotes. É bom que vai ter gente para cuidar de mim na casa do padre, né, para não ficar velho. Você tá mais novo que ele, quase. O bom, né, de entender isso é verdade, porque o seminário, né, eu também acompanhei o Gabriel, que está assistindo aí. O Brasil todo. Você, ao entrar no seminário, é um discernimento mais profundo, né, para o sacerdócio. E o namoro é o discernimento mais profundo para o casamento. Então, por isso a importância de entender, né, no namoro. Né? Será que no namoro eu consigo viver a castidade? Porque, em determinados momentos, a minha esposa vai estar grávida de resguardo e não vou poder ter relação com ela. O que eu vou fazer? Vou traí-la? Né? Então, a importância de perceber esses momentos. O respeito, né? o zelo pelo outro, pelo limite do outro também. Né? Amar é sempre na medida do outro. Isso é fundamental. E o namoro ele serve para isso. Para você discernir
para conhecer o outro. Assim também como o seminário, ele serve cada vez mais para nós conhecermos Jesus, a sua doutrina, porque nós temos a obrigação de ensiná-la, nós temos a obrigação de pregar a fé, nós temos o dever de conhecer Jesus, porque nós somos servos dele. Então, como eu poderia dizer que eu sou servo de Cristo se eu não tenho encontro com ele? O encontro com Cristo ele se dá primeiramente e sobretudo pela oração. Então, o seminário é um tempo para crescer antes de tudo na vida espiritual. Então, Jesus diz, vinde e vereis. Então, tenha coragem de dar sim. Né? Ou sim para o discernimento vocacional no seminário, ou sim para um namoro. Você só verá quando entrar, né? Quando entrar nessa casa, entre aspas, né? Digamos assim. Foram e viram onde ele morava. E permaneceram com ele aquele dia. Então, o permanecer com Cristo ele é fundamental para toda vocação. Se um namoro ele não permite que o casal permaneça com Cristo, ele está num caminho errado. Assim também como uma vocação ao sacerdócio. Mas vai dizer, pai, mas tem como uma vocação ao sacerdócio não permitir que eu me aproxime de Cristo? Pode ser. Quando nós negligenciamos a oração, negligenciamos o estudo, negligenciamos o que a igreja nos dá. E vejam, São João descreve esse evangelho, ele diz, era por volta da hora 10ª. Então, ele, depois de muitos anos que ele escreveu o evangelho, ele ainda tinha muito presente a hora desse encontro. Porque foi tão forte esse primeiro momento com Cristo, né? E esse amor, né, apaixonado que deve perdurar pelos anos. Então, a importância de que a vocação ela nos leve a renovar o amor. Isso é para todas as vocações, para o sacerdócio e para o matrimônio. Aí entra aqui o André. Né? André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e haviam seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe falou, encontramos o Messias. E aí também, ou seja, uma pessoa que se realiza na sua vocação é um testemunho para uma outra pessoa se realizar na sua vocação e se encontrar com Cristo. Ou seja, se uma família ela se estrutura dentro dessa plenitude do encontro com Cristo, os filhos também vão receber dessa graça. Porque a vida da família vai ser esse testemunho sem palavras. Né? Encontramos o Messias. Assim também o sacerdócio. Para os seminaristas, né? Ver um padre que é realizado no seu ministério, né? Quanta graça, né? Quanta alegria para nós sacerdotes também, né? E também quando eu era seminarista, de ver padres jovens realizados. Né? Isso era muito, muito feliz. Então acho que é um pouquinho isso. É muito bom, né, padre? Apesar de todas as dificuldades que tem, claro, e vão ter, e tem que ser assim, é muito bom casar, né? Poucas pessoas falam isso, né? É muito bom se você tem a vocação de ser padre seja padre cedo, se for o caso. Case cedo, como é bom. Né? Não tem nada de ruim nisso. Tem suas dificuldades. Claro, vai ter casando cedo, não cedo, enfim, vão ter suas dificuldades. Mas é muito bom você começar a construir sua família. Eu vou abrir aqui um pouquinho, padre, da minha intimidade, da oração íntima que eu fiz essa semana, falando um pouco sobre vocação. E quando a gente tem essa visão, né? Como muitas coisas mudam na nossa vida, né? Talvez tendo essa visão, as famílias fossem ser um pouco diferentes quando o assunto fosse ser a abertura à vida, ter filhos. Não estou julgando aqui quem não é, viu? Não estou julgando o seu coração se você não é aberto à vida, né? Mas estou colocando aqui realmente um outro ponto de vista, né? Que às vezes e aqui o que eu vou falar não é nem para você que só busca a sua vocação, mas para você que já é casado, para você às vezes que já é casado há muito tempo. Né? O senhor já viu, padre? Eu estava fazendo a minha oração íntima nessa semana, tá? E veio uma cena muito engraçada na minha cabeça. O senhor já viu aquele filme Meu Nome Não é Johnny? Sabe qual é esse filme? Não lembro. Eu lembro do nome, mas... Não tem problema. Algumas pessoas aqui que já viram vão lembrar dessa cena, que é uma cena que ficou marcada. E eu fazendo minha oração. Eu vi esse filme acho que 2 vezes, há muito tempo. Há muito tempo. Esse filme tem anos, né? E aí tem uma hora lá do filme que acontece o seguinte. O Johnny lá, né, o João, que é o traficante e tal, não sei o que, ele tá num quarto.
acho que é lá em Veneza, se não me engano, e ele tá lá com outro traficante. E ele dá um dinheiro na mão desse traficante, e o traficante olha no olho do Johnny, né? Fala assim, ô Johnny, João, acho que ele chamava ele de João. João, qual é a sua meta? Aí ele, minha meta? Aí, qual é a sua meta? Pergunta de novo para ele. Fala, bem, o outro traficante fala, a minha meta é acumular $1 milhão. E aí o Johnny olha para ele e fala, bem, a minha meta é torrar $1 milhão. Como alguém diz, né? Para que acumular? Né? Para que acumular? Eu vou explicar, não sei por que na minha oração meditada veio essa cena. E eu tava do lado da... Hã? Hã? Altas meditações, né? Com o meu nome não é... Às vezes o espírito só porque quer, né, cara? E eu tava do lado da minha cama, né? Fazendo oração ao lado da cama. E eu olhei para a cama assim e pensei, caramba, todo dia que eu acordo, Deus é como ele renovasse, né? O nosso físico mesmo, né? O nosso corpo. E ele coloca ali um combustível, vamos dizer assim, uma disposição, uma energia para amar, uma energia de combustível que eu falo, né? Nesse sentido. O que eu faço com esse combustível que Deus me dá? Como é que eu deito à noite, né? Quantas vezes, né? Eu deito à noite e tem muito combustível ainda. Que eu pego aquele combustível que eu poderia ter me dedicado aos outros e jogo ele no lixo, né? E aí, indo mais a fundo um pouquinho, né? Na oração, eu comecei a meditar ali sobre a morte. Eu num leito de morte. É importante a gente meditar, né? Sobre a morte. É muito importante nós católicos meditarmos com frequência sobre a morte. E ali Deus colocou no meu coração, as pessoas quando chegam na morte, o que elas mais se arrependem é desse combustível que elas jogam fora todos os dias, né? Para que você casou? Para que você é padre? É para os outros. É para os outros, né? A gente não tem que ter a vontade de acumular combustível, né, padre? A gente tem que ter a vontade de torrar nosso combustível todos os dias. E é tão bom quando a gente chega ao final da noite e fala, Jesus, eu vivi para minha esposa, eu vivi para minha filha, para os meus filhos. E se a gente tivesse a graça, né, padre, de ter essa visão, né? Na prática, eu sou muito pecador, né? Mas Deus ali me deu um momentinho de ter essa visão, né? Gaste seu combustível todos os dias. Se doe pela sua filha, pela sua esposa, pelas pessoas. E acho que a gente teria muito menos coisa de se arrependermos ao chegar ao final do dia, né? Para torrarmos nosso combustível, vivermos pelo outro, né? O casar, o ser padre, a vocação, é uma coisa, apesar de nós sermos jovens, né, padre? É uma coisa de gente madura. É para os outros, né? Quantos casais? Eu vou ter só um filho, só outro filho. Não estou julgando o seu coração. Não estou julgando o seu coração. Mas peça graça para você ter essa visão, né? De ser para os outros, né? É tão bonito, família grande, muitos filhos, essa doação, né? Porque aí a gente descobre o sentido da nossa vida. E aí sim, né? A gente chega também à nossa felicidade, por incrível que pareça. Eu tenho um testemunho que foi dado, inclusive, a partir da sua mãe. Né? Ela nem sabe disso, talvez ela ouça agora. Né? E essa amiga minha, ela estava conversando assim próximo da sua mãe, e acho que ela falou que uma das suas irmãs estava grávida de novo, alguma coisa assim. Não lembro se era, não sei se era, não sei quem era que estava grávida. Mas aí falou assim: nossa, mas mais um? E a sua mãe falou assim: Deus dá, Deus cuida. É E isso, né? isso fez com que ela também se abrisse a ter mais filhos. Aí hoje ela tem 4 filhos, ela está grávida de novo. Então, uma benção, né? A parte também disso, né? Da que a gente falava, de um testemunho. E, padre, faltam 10 minutos. Eu queria que o senhor contasse o testemunho daquele menino que iria nascer ou não iria nascer. Conta aí, padre. Eu contei, né, há um pouco uma história, né, que é o testemunho da minha vida, né, sobre minha mãe. Ela engravidou muito cedo, ela engravidou aos 14 anos.
E no aniversário de 1 ano da minha irmã, mais velha, ela ficou grávida de novo. Ficou grávida de mim. E uma amiga da minha mãe, uma suposta amiga, né, que chegou para ela e disse: olha, você tem apenas 15 anos. Você não pode ter mais um filho. Você tem que abortar essa criança. E ele levou minha mãe até um médico lá na Rocinha, né, um médico abortista. E minha mãe ainda estava muito inicial e o médico passou alguns remédios para ela para que a gravidez, né, para que a criança fosse morta, para que eu fosse morto. Então minha mãe foi tomando os remédios, mas os remédios não faziam efeito. E ela voltou até o médico e o médico disse: olha, eu nunca vi isso durante esse meu tempo como médico. Então é sinal de que Deus quer essa criança. Eu fico pensando, é um médico abortista falando sobre Deus, né? Pensava muito nisso. Porque qual que seria o que um médico faria nesse momento? Né? Já que o medicamento não deu certo, vamos passar para algo mais pesado, né? Para a retirada, né? Vamos passar ou para um medicamento mais pesado. Não, mas ali, né, minha mãe tomou a decisão, não. Então, Deus quer essa criança, eu quero. Uma menina de 15 anos. Então, ela disse sim à minha vida, né, graças ao sim da minha mãe. Eu tenho mais uma irmã, né, minha mãe ficou grávida depois, com 23 anos depois de novo. E minha mãe deu sim à minha vida e hoje eu sou sacerdote, por esse sim. Sou sacerdote, hoje eu posso celebrar a Santa Missa, posso atender a confissão, né, das pessoas, posso atender a direção, né, de tantas almas, né, e levá-las para Deus. Pode ser meu diretor, então, cara, que seria de mim? Um ou outro que destoa, né? Mas tô te levando aqui. Essa graça a partir desse testemunho, né? Então, assim, minha família nunca foi de igreja, né? Meus pais, que as pessoas falam assim, mas ele foi padre porque a família dele era muito católica. Não, minha família não era muito católica. Minha família era católica de sétimo dia, né? De ir à missa de vez em quando. A gente ia à missa às vezes, né? No final de semana. Né? Então, quando meus pais depois se separaram, nós fomos morar com a minha avó. E nesse momento, os meus familiares, por parte de mãe, eles são muito católicos. E eu tinha 11 anos e eles me convidaram para fazer um retiro. E eu fui fazer esse retiro, nem tinha idade para fazer o retiro, era para jovem, né? Estava na pré-adolescência. E cheguei nesse retiro e tive a experiência de ver pessoas muito felizes, né? Por isso que eu falava do testemunho. Eu falei, caramba, eu quero isso aqui, pô, que legal. E eu comecei a me encantar pela igreja. Né? E eu comecei, a partir desse momento, a ir à missa todos os dias, a pé, 30 minutos. Eu ia caminhando, rezando o terço, sozinho, de manhã cedo. A missa era às 7 da manhã. Né? Então eu ia todos os dias para a missa. Não comungava ainda, não tinha primeira comunhão. Então eu fui buscando, né? Foi um milagre de Deus mesmo. Uma criança de 12 anos indo para a igreja. Ia para buscar a Eucaristia, ia rezava e tudo mais. E entrei num grupo de jovens, chamado Cenáculo de Jovens, que nasceu por conta de uma menina que tinha suicidado. E esse grupo nasceu para rezar pelos jovens da cidade. Então, um grupo de 300 jovens. Depois me convidaram para pregar, para cantar e tudo mais. Aí eu comecei a ter essa experiência ali nesse grupo. E num momento, depois que eu já tinha feito a minha primeira comunhão, fiz minha primeira comunhão no dia 27 de setembro de 2008, e eu já tinha feito minha primeira comunhão, devia ter uns 14 anos. Eu fui tomar café numa padaria depois da missa, com alguns amigos, e chegando lá, um senhor falou para mim assim, licença, qual é o seu nome? Eu estava sentado na mesa, eu olhei para ele assim, aí eu, Mateus. Aí ele, Mateus, você tem noção da dimensão do seu chamado? Aí eu falei assim, não. Aí ele, pois é algo tão grande que você não pode imaginar ou conceber. Deus tem algo grandioso para a sua vida, mas isso só vai acontecer se você rezar muito e viver afastado do mundo. Eu falei, viver afastado do mundo? O que é isso? Ele, um dia você vai entender. Né? E ele começou a falar coisas assim, muito pessoais da minha vida. Eu falei, não tem como esse cara saber isso. E
no final ele falou assim, se você rezar muito, Deus vai te conceder letras de louvores lindos, porque eu sei que você canta. Ele falou isso para mim. E, de fato, depois, no seminário, eu compus o hino de Nossa Senhora do Amor Divino, compus o hino de São José Maria Escrivá, depois. Então, são coisas que foram surgindo depois que eu lembrei disso. Então, como Deus vai dando esses sinais, né? Porque eu entrei no seminário com 16 anos. Acho que Deus foi permitindo isso. Né? Entrei ainda para terminar o ensino médio. Então, acho que Deus vai permitindo isso para que a gente vá dando sim, né? Com segurança. E no final, depois, quando eu fui sair, né? Aí ele levantou esse senhor. Aí ele, atenção, atenção, vejam como é bom abraçar um homem de Deus. Aí me abraçou, assim. Que fez ali na padaria, né? Mas que é o cara. Aí eu falei assim, caramba, que experiência. E muitas outras, né? Muitas outras experiências. Acho que Deus é maravilhoso, né? Ao nos mostrar isso. Ainda mais para quem é muito cabeça dura, né? É verdade, padre. É verdade. Tem até uma visão, contando bem rapidinho, né? De Padre Pio, quando ele estava com uma moça, acho que ele estava confessando uma moça. E ele pede para ela fechar os olhos. E ela fecha os olhos. E aí ele fala, você tá vendo esse homem de branco? Você já escutou isso, padre? Você tá vendo esse homem de branco? Ali no meio da multidão? Aí ela fala, tô. Então, esse seria seu filho, ele iria ser papa. Esse filho que você abortou iria ser papa. É muito forte. É muito forte. Então, o matrimônio ou a vocação ao sacerdócio, né? Ela é uma vocação para os outros, né? E você já pode começar, né, a buscar isso, mesmo ainda não sendo casado ou não tenha namorado ou namorada. Vai ser mais fácil o seu namoro se você entender isso já desde antes, né? Eu confesso que entendi muito isso ao longo da minha caminhada de namoro, né? Isso me gerou muitas dificuldades. Quem consegue já começar a viver sua vocação antes mesmo do sacerdócio, do matrimônio, do namoro, com certeza vai dar uma caminhada muito mais fácil, né, do que o contrário. Padre, falta acho que 1 minuto. O senhor sabe de uma coisa, padre, que eu descobri essa semana? O senhor sabe como ver para quanto tempo está faltando da live? Sabe ver isso? Não. Ah, não vou te falar, não. Deixa pra lá. Clica no ao vivo aí, ó. Clica no ao vivo. Que dia que você vai se confessar comigo de novo? Pra eu dar uma pena. Clica aí, ó. Clicou? Clica no ao vivo. Não, mas olha, não sou eu que estou transmitindo, então não pode, não vai. Então não daria mesmo. Meu aqui tem 58. Eita, calma aí, virei aqui pro Arthur. Põe a imagem aí. Quase que aparece o Arthur ali. 58, que não, falta quase 1 minuto. Vamos dar a benção, então. Vamos dar a benção? Vamos, vai lá. Vamos? Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Sagrada Família e de nossos santos anjos da guarda, o Senhor vos abençoe e vos livre de todo mal, a vós e as vossas famílias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pelo convite. Deus abençoe você. Ó, Vitor, vai ficar gravado, padre. Alguém perguntou se vai ficar gravado. No meu canal particular, eu vou botar no André Desmarré, não é na Desmarré, não. E no YouTube da Desmarré, eu vou botar o nosso vídeo, a live na íntegra, né? Ao vivo não. E por inteiro, lá no YouTube da Desmarré. Tá bom? Maravilha. O senhor tá com um novo canal no YouTube também, né, padre? Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir baixar, mas vou tentar. Qualquer coisa eu te passo. Tá bom. Tá bom? Deus Obrigado, abençoe. Obrigado. Beijo na Isabela. Beijo a todos. Tchau, tchau.